agora você aprendeu os fundamentos teóricos da negociação. Neste capítulo, vamos começar cobrindo os aspectos práticos da negociação. Vou apresentá-lo aos diferentes tipos de análise e você vai aprender a analisar os gráficos que representam os movimentos de mercado. Para decidir onde e quando investir, você deve entender Existem dois tipos básicos de análise de mercado. Análise fundamental. Esse tipo de análise tenta prever futuros movimentos do mercado de acordo com as notícias econômicas de um país. Análise técnica. Esse método analisa os movimentos de mercados atuais em comparação com os movimentos de mercado de períodos anteriores. Em outras palavras, o método tenta prever tendências futuras usando movimentos do passado, com a ajuda de indicadores fornecidos por sua plataforma de negociação. A análise fundamental avalia a posição econômica de países e como as notícias econômicas afetam o valor de suas moedas e ações, ou o valor dos bens exportados por esses países. O noticiário econômico publicado por economistas do país tem grande influência sobre os movimentos do mercado. Visto que os Estados Unidos são a maior economia do mundo, é muito importante acompanhar as notícias de lá. A análise fundamental é baseada em dados macroeconômicos que são fornecidos para aquele país ou moeda, cada país ou bloco econômico, ou seja, zona do euro libera uma série de estatísticas particularmente significativas e importantes todos os meses. Com frequência, esses anúncios têm efeito sobre a força da moeda. Abaixo constam vários tipos de chamadas de notícias particularmente importantes, que têm forte influência e normalmente causam flutuações mais fortes nos mercados de divisas. Produto interno bruto, vendas no varejo, taxas de emprego e desemprego, decisões sobre taxas de juros, atas da reunião mais recente sobre taxas de juros, discursos feitos por figuras influentes no mercado, pesquisa IFO sobre o clima empresarial, PMI, Índice de Gerentes de Compra, CPI, Índice de Preços ao Consumidor, e ZIL, Índice de Sentimento, relevante apenas na Europa. Comunicados de mercado são indicadores do desempenho de uma economia. Negociadores experientes sabem como incorporar esses comunicados em suas estratégias. É importante observar que, antes de um comunicado vir a público, especialistas fazem previsões para esses comunicados. Em muitos casos, o valor do ativo subjacente reflete a previsão, mas quando o comunicado real difere da previsão, o mercado pode se tornar muito mais volátil e interessante. A seguir está um exemplo que ilustra o efeito que esse tipo de comunicado pode ter sobre o mercado. Em 27 de abril de 2011, foi feito um anúncio sobre uma decisão tomada para a taxa de juros nos Estados Unidos. As previsões previam uma redução de 0,25%, mas na realidade a taxa de juros permaneceu a mesma. Isto resultou um suporte para o dólar, que como pode ser visto pelo aumento do valor do ativo no gráfico. A análise técnica é o estudo e pesquisa do comportamento do mercado mediante o uso de gráficos. Sistema de negociação permite aos negociadores analisar o mercado usando vários tipos de gráficos. A análise de gráficos exige o desenvolvimento de habilidades visuais. Para desenvolver essas habilidades, vamos primeiro aprender sobre os três tipos de gráficos mais comuns. Um gráfico de linhas é o gráfico mais simples e básico entre os três tipos. Ele é criado conectando os vários preços unitários durante um determinado período de tempo. Cada ponto representa apenas o preço de fechamento. A linha que conecta todos os pontos cria um gráfico que ajuda a identificar as tendências de negócios, bem como os níveis de suporte e resistência. A análise técnica geralmente requer informações mais específicas do que aquelas fornecidas por um gráfico de linhas. Portanto, este gráfico é pouco apropriado para uma análise aprofundada. Um gráfico de barras inclui linhas que apresentam diferentes níveis de preços,
ao longo de um determinado intervalo de tempo, distribuídos em um diagrama gráfico. Essas linhas indicam as seguintes informações. Preço alto. Este é o ponto mais alto da barra, que representa a potência máxima de alta bullish para essa barra. Preço de abertura. Exibido à esquerda do corpo da barra, representa o preço quando a barra é aberta. O preço de abertura da barra é geralmente idêntico ao preço de fechamento da barra precedente. Preço de fechamento. Revela os resultados da luta entre os bulls e os bears ao longo daquela barra. Quanto mais próximo o preço de fechamento estiver do preço alto, maior é a vitória dos bulls sobre os bears ao longo do percurso daquela barra. Preço baixo. O ponto baixo da barra, que representa o ponto mais forte alcançado pelos bears ao longo daquela barra. A distância entre os pontos de alta e de baixa de uma barra indica a intensidade da batalha entre os bulls e os bears. Uma barra curta indica um mercado calmo e tranquilo, ao passo que uma barra longa significa um mercado volátil e turbulento. O gráfico de candle japonês é semelhante ao gráfico de barras, no sentido que representa também fechamento, abertura e pontos de alta e baixa da barra, porém utilizando outra visualização, que ajuda a identificar vários padrões de negociação. A diferença entre os gráficos é que, no gráfico de candle japonês, o fechamento e a abertura dos preços são colocados em um retângulo. O uso de diferentes cores ilustra um aumento ou diminuição nos preços ao longo da barra. Este é o tipo de gráfico mais comum. Vamos ilustrar o uso de dois candles japoneses em um intervalo de tempo de 1 hora. Este candle foi aberto às 12 horas e fechado às 13 horas. Se o mercado cai, o corpo do candle começa a formar em um movimento para baixo. Se a direção do mercado mudar e começar a subir, o que foi anteriormente o corpo do candle torna-se um pavio fino, também conhecido como uma sombra. Se a subida continuar, ultrapassando o preço de abertura, corpo do candle começa a ser formado na direção oposta. Se o preço atinge um pico e em seguida começa a cair novamente, uma sombra é criada na parte superior do candle. O candle finalizado reflete o preço da abertura, o preço alto, o preço baixo e o preço de fechamento para aquele intervalo de 1 hora. Se o candle fecha a um preço inferior ao preço de abertura, é considerado um candle bearish, de baixa, ao passo que se estiver fechado a um preço superior ao preço de abertura, é chamado de candle bullish, de alta. A combinação de muitos candles cria um gráfico completo. Ao longo dos anos, os economistas tentaram caracterizar e encontrar padrões de movimentos de mercado para tentar prever movimentos futuros de mercado. Acredite ou não, existem alguns que conseguiram desenvolver teorias que foram utilizadas por mais de 100 anos. Um desses economistas foi Charles Dow, que criou o índice Dow Jones em 1882 e é considerado o pai da análise técnica. Os livros escritos por ele no século XIX são considerados até hoje como os alicerces da análise técnica. A base da teoria de Dow é formada por 6 regras, que são tão relevantes hoje como eram em seu tempo. A seguir são mostradas as 6 regras de Dow, com explicações imediatamente a seguir. O movimento dos preços reflete os dados econômicos dos ativos. O movimento do mercado é formado por 3 principais séries de tendências. A tendência básica é caracterizada por 3 fases de transição. Os índices principais devem ser coordenados por tendência de alta, uptrend, ou tendência de baixa, downtrend, a fim de confirmar uma tendência. O volume de negociação deve confirmar a direção da tendência. Até prova ao contrário, deve-se supor que a tendência continuará em sua direção original. O movimento do mercado é composto por 3 principais séries de tendências. Tendência primária,
todas as tendências que aparecem nos intervalos de tempo semanais, mensais e anuais. A tendência primária é uma tendência que vem continuando há vários meses e pode continuar por 5 anos ou mais. Tendência secundária, todas as tendências que aparecem nos intervalos de tempo diários. Uma tendência secundária geralmente vai continuar por cerca de 2 semanas e pode continuar por até metade de um ano. Tendências terciárias, todas as tendências que aparecem nos intervalos de hora intradiária, desde um minuto até vários segundos. Tendências terciárias continuam por pelo menos um dia e podem durar até um mês. Tendências são caracterizadas por 3 fases transicionais. A fase de acumulação. A primeira fase de uma tendência, onde somente os negociadores mais experientes e profissionais entram no mercado. Por exemplo, se o mercado estava em tendência de baixa, este é o ponto onde negociadores experientes observam que os dados de mercado estão caindo e, portanto, começam a vender. A fase de participação pública representa a segunda e mais longa fase, onde entram os negociadores experientes, seguidos pelos negociadores menos experientes. Esta também é a fase onde a tendência ganha mais força. A fase de distribuição, o estágio onde os profissionais que começaram comprando na primeira fase percebem que a tendência está prestes a inverter e realizam seus lucros. Eles são seguidos pelos outros negociadores, que fecham suas negociações, revertendo assim a tendência. Nesta lição, você aprendeu sobre métodos de análise técnicos e fundamentais e aprendeu as noções básicas de análise técnica com utilização de gráficos. Você aprendeu sobre os diferentes tipos de gráficos e aprendeu as 6 regras de Charles Dow, o fundador do índice Dow Jones. Nas lições a seguir, você aprenderá como ler os gráficos e como negociar usando este conhecimento.